Olá! Ai, que cineastinha. É. E você com... Não tem ninguém ainda, né? A você... Marina tá aqui. Oi, Quem são gente. participantes? Oi, Já, Marina, tudo bom? tudo bom? Já tem 12 pessoas aqui na sala que eu já tô vendo. Olha só. Bem-vindos, bem-vindas todas. Marina, Pode falar, tô posso ouvindo. aproveitar para tirar uma dúvida? Tem algumas Lógico. outras pessoas que vão falar sobre o projeto. Isso. Elas Uhum. precisam de um link específico também? Todos já receberam. Já Todos já já elas devem estar receberam. entrando. Ah, Isso. A perfeito. Bárbara, a Malu e a Josefine vão entrar já já. Ah, perfeito, então. Isso. Obrigado, hein? Imagina. Quer ver? Oi, gente, deixa eu ver. Tô até vendo quem tá entrando aqui. A Bianca, o Caio, Carol, Emerson, Gabriel, Lidiane, Lucas. A Luma já tá aqui. O Rafa já tá aqui. A Rô, que saudade, Rô! Roberta Mello. Olha o Nelson Tobias. Sim, já mandou um salve aí. Um salve para todos e todas. Estamos aguardando a Bárbara da Especine, a Malu da Especine e a Josefine do Projeto Paradiso, para todo mundo poder contar um pouquinho Boa. dessa história para vocês. Um pouquinho de paciência, um pouquinho de paciência. E só para eu não sair no meio, embora a gente já tenha começado, eu só vou pegar uma garrafa de água para não cortar a história. Já volto. Tá chegando mais gente. O Gabi. Tá chegando mais gente. Natália, o Cauã. Precisava de um fundo especializado em cinema, né? Vou me preparar para uma Da próxima, próxima então. vez, Vi, você compra É, aqueles fundos que nem tem de croma. livro. É. Não, vou comprar Só um de que não é croma nem de aqui. DVD, né? Teria que ser de nuvens de filmes. Exato. As mãos estão quase chegando. A gente começa pontualmente às 2h30 e aí... Pessoal, eu sei que tem um monte de gente chegando, inclusive os próprios e as próprias palestrantes, mas eu vou esclarecendo para quem já está aqui. Esse bate-papo a gente pode ir conversando, e aqui embaixo tem esse Q&A de perguntas e respostas. Então, aqui nesse Q&A, todas as perguntas que vocês já tiverem sobre o projeto Curta em Casa, vocês podem ir registrando aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto e no final o Vitor vai ajudar a gente a olhar para todas as perguntas, a gente vai respondendo uma a uma, garantir que todo mundo saia com todas as dúvidas evidenciadas aqui, tá bom? Então esse Q&A aqui embaixo
só para a gente registrar perguntas. E aí a gente vai respondendo por aqui. Eu acho que é importante só para diferenciar do chat, né? Tem o balãozinho aqui que é só o chat. O chat, às vezes, enfim, algum comentário e tudo mais. Então, é importante, quando for fazer alguma pergunta, a gente tentar só focar nesse Q&A para não se perder. Pensar que se fosse uma sala real, a gente já ia estar com a sala quase cheia, hein? Uns 30 pessoas por aqui já. Deixa eu ver aqui. Oi, Raquel. Olá, tudo bom? Tudo bom? Raquel, já estamos com 32 participantes aqui na sala, contando Olá. nós 4. A gente, enfim, daqui a pouquinho começaremos. Tá bem, eu acho que eu vou deixar o meu vídeo desligado, a Josefine já está entrando, e aí depois eu vou as dúvidas específicas que eu puder ajudar. Boa tarde a todos. E aí, Malu, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Bom. Oi, Malu. Ei, querida, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui enchendo a sala com 34 pessoas. Boa. E aí, eu acho que só, Marina, você me corrija se eu estiver errado, mas essa reunião está sendo gravada, então depois a gente consegue disponibilizar esse vídeo para quem não pôde participar da live, certo? Isso, a gente está gravando, pode deixar. A gente disponibiliza depois. Tá bom, então, boa. Já tem meu fora zoando a Lu em rede nacional, do chapeuzinho de cineasta. Ó, gente, quem já está aqui pode mandar o link para mais gente. Quanto mais gente chegar, tirar suas dúvidas, se empolgar, se inspirar com novas ideias, melhor. Vamos bombar de curtas-metragens autorais e autênticos. Queria ver aqui quem puder mandar no chat quantas inscrições vocês acham que a gente tem até agora. A gente tem 4 dias de inscrições abertas. Quantas inscrições vocês sentem que a gente tem até agora? Eu já estou vendo aqui algumas perguntas também que estão rolando. Para quem veio chegando agora, a gente explicou que a gente tem o chat aqui, que a gente vai conversando ao longo desse webinar, mas aqui embaixo, nessa plataforma, tem esse Q&A, que são as perguntas e respostas. Para quem já veio para essa live pensando numa pergunta específica, já registra aqui no nosso Q&A, porque o Vitor vai sistematizando e depois da gente contar um pouquinho do projeto, a gente vai tentar responder todas as questões. Então, vai registrando aqui. Já tem. O Vinícius, eu vi que está mandando uma pergunta aqui no chat. Vinícius, se você puder colocar no Q&A aqui embaixo, vai ser mais fácil para depois a gente conseguir organizar. Bom, obrigado, Marina. Bom, bem-vinda, Josefine.
Já estamos aqui com a sala aberta. Olá. Temos, nesse momento, 51 pessoas convidadas e nós 6 aqui nessa história. Então, ao todo, 57, 58 pessoas aqui. Enfim, sinto que, Malu, a Bárbara vai entrar também. Oi, gente. Sim, ela fica pela SPCine respondendo as dúvidas. Josefine, oi. Tudo bem? Então, a gente espera ela entrar e... Acabei de ver que a Bá entrou aqui Já como... chegou. Boa. Boa. Oi, Bá. Oi, gente. Boa Tarde, obrigada. Tudo bem? Boa. Tudo. Eu só pedi eu tava até escrevi para a Búdio agora, para esperar só mais uns minutinhos para o pessoal poder ir entrando. Tá E bom. aí a gente... Perfeito. Boa, Vinícius já mandou aqui no QIA. E a gente vai sempre lembrando dessa dinâmica das perguntas aí, porque sempre que entrar gente nova é importante a gente atualizar. Então, como desde que a Lu falou já entrou mais um pessoal, a ideia da live agora é a gente, enfim, responder algumas dúvidas que vocês estejam sobre o projeto. E aí, para a gente organizar todas essas perguntas e às vezes conseguir responder de uma vez só dúvidas semelhantes, então tem embaixo aí, vocês que estão assistindo, tem uma aba aqui, um botão que chama QIA. Então aqui é para vocês colocarem as questões de vocês, e aí a gente, enquanto também vão tendo as falas, eu vou sistematizando aqui para tentar responder e sanar essas dúvidas de todos que estão participando aqui da live, que querem participar do projeto. Então, a gente espera até umas 2h40 e a gente começa? Acho que sim. Mais 2 minutinhos, só mais um pouquinho de paciência. Para quem chegou antes, a gente já falou, mas eu vou repetir. Essa live está sendo gravada. Então, depois a gente vai poder compartilhar com mais gente. E mandem suas perguntas. Ó, Vi, estão perguntando aqui quantas pessoas já se inscreveram, hein? Você vai ter que revelar esse número até o final dessa live. Teve alguém aqui que já fez o chute de 600 inscrições. Nossa, coitado de nós, né? Se em 4 dias forem 600 inscrições, não sei o que será de nós para 4 dias de análise de projetos. Tá quase em 600. Vai ser igual, a dica que eu vou dar é igual, às vezes, a previsão do tempo. Mínima de 20, máxima de 600 projetos. Tá entre esses números aí. Aí vocês fazem o chute de vocês. E vamos ver se depois dessa live, enfim, se aumenta, se diminui. Acho que a Josefine caiu. Aí, ó. 599, 350. Adoro. Gosto de enquete, gente. Adoro enquete. Eu também. Queridos, para quem é a primeira vez que entra nessa plataforma, aqui em cima, do lado direito, tem um jeito que você consegue ver todos os palestrantes, que é clicando no botão que chama Galeria. Ou então você vê só quem está falando. Mas para quem está chegando aí pela primeira vez, é legal que dá para ver a carinha de todo mundo. Ô, Josefine, você estava com um fundo todo legal de universo. Mudou?
Ah, Fiquei confuso que meu filho usou a última vez que fez aula. Perguntei. Boa. Ô, pessoal, eu quero saber aqui, ó, quem tá aqui que é do Criar, pra gente ter uma ideia, hein? Já E que qual todo é a mundo turma? gosta. E qual é a turma? Já vi que tem gente da turma 7, turma 12, 16, 11 presente. Eu quero um de cada turma, pelo menos. Quero ver chegar aqui alguém da turma 1, 2, 3. Será? Salve T15. Dá para levantar a mão aqui no chat? Como assim? Não tem um lugarzinho de levantar a mão no Não, chat para a gente contar? não. Aqui, ó, estão levantando, Vi. Estão Então, não levantando sei. a mão, ó, a gente pode contar. Acho que a gente vai dar a opção também deles poderem abrir, a gente abrir áudio quando levantarem a mão, pessoal, ou é só no chat do Kinei que a gente vai seguir por Aqui no aqui? chat, né, Bá? Senão... Tá. Boa. Acho que Gente, Vamos podemos lá? começar então, né? Uhum. bora? Bom, bem-vindos, bem-vindas, todos que estão aqui enfim, no palco e também no grupo assistindo essa live. A ideia de hoje é essa primeira live do projeto Curta em Casa. Eu sou o Vitor, sou o coordenador desse projeto. E hoje aqui no palco a gente tem as cabeças pensantes por trás desse projeto, assim, né? Então, nós temos 3 organizações por trás desse projeto, o Instituto Criar, Projeto Paradiso, a SPCine, enfim, uma série de outros parceiros que estão ajudando a gente. E eu acho que, antes de mais nada, seria interessante que cada uma das organizações contasse um pouquinho do que faz dentro do audiovisual, assim. Tem gente aqui que é do Criar, mas não conhece o Paradiso. Tem gente que chegou pela SPCine, às vezes não conhece o Criar ou o Paradiso. Tem gente que chegou pela Paradiso e não conhece as outras organizações. Então, acho que é importante para a gente começar todo mundo nessa mesma página, que vocês se apresentem. Então, acho que, Lu, você pode... A Luciana Bobadilha está representando o Instituto Criar aqui, a Josefine Borgoat e a Raquel Vale está representando o Projeto Paradiso, e a gente tem a Malu e a Bárbara da SPCine, e a Marina aqui, que também está no suporte técnico e que também atua na SPCine. Assim. Então, passo a palavra para Lu, e aí depois podemos seguir com Josefine e Malu apresentando e falando um pouquinho das organizações. Pode ser? Tá bom, gente. Então, eu sou a Luciana. Hoje eu estou à frente do Instituto Criar. Para quem não conhece, é uma ONG que foi fundada há 17 anos atrás, com a missão de formar e inserir jovens no mundo do audiovisual. Então, desde sempre olhando para a educação, para o acesso à cidade, o acesso à narrativa, uma vontade imensa da gente mudar o patamar socioeconômico, diminuir as desigualdades e também trazer com mais clareza a voz da periferia, que sempre foi muito pouco escutada pelas grandes mídias e não só pelos veículos de comunicação, mas pela própria arte que é mais divulgada, né? O Criar hoje tem 5 grandes núcleos de formação, que é a direção de arte, direção de fotografia, produção, pós-produção e áudio. Todo ano a gente tem 150 inscritos, e agora a gente foi surpreendido com a pandemia e a gente foi percebendo que a formação, neste momento, ela é uma expressão. A gente precisa conseguir assimilar o que a gente está vivendo e ressignificar isso.
e a gente acredita muito na arte para essa ressignificação. Por isso, eu estou muito agradecida e muito feliz de estar aqui com a SPCine, com o Projeto Paradiso, anunciando oficialmente esse projeto, que é um projeto de fomento aí à cultura, uma resiliência que a gente precisa fazer, e também uma possibilidade de distribuição de renda no momento que a parte econômica também está muito impactada. Então é isso, vou passar aqui para a Josefine e depois a gente falar mais do projeto em si. Obrigada, Lu. Bom, obrigada a todos que estão aí para assistir essa live e queria agradecer a todos os parceiros desse projeto, muito bem representados aqui, então a SPCine, o CRIAR. O Projeto Paradiso, para quem não conhece, seria bem normal não conhecer, porque a gente, ao contrário do CRIAR, a gente tem muito pouco tempo de existência, a gente foi lançado só o ano passado, é uma iniciativa filantrópica, de apoio ao audiovisual nacional, através do apoio à formação dos talentos do audiovisual, as pessoas que estão por trás, criando roteiros, produzindo filmes, distribuindo suas obras. E a gente tem uma série de programas de bolsas específicas voltadas à formação desses jovens talentos, e às vezes não tão jovens, para eles buscarem uma capacitação profissional fora do Brasil e poderem fazer, então, obras e projetos criativos de melhor qualidade que chegam a mais gente. Nosso objetivo é este. A gente tem uma série de programas de bolsas, de cursos, a gente também organiza seminários, e a gente tem uma incubadora de projeto que por um ano a pessoa entra com seu roteiro e passa por uma série de mentorias para chegar, depois de um ano, com um projeto muito mais forte, em parceria com seu produtor e seu distribuidor. Tudo que a gente faz em parceria. A gente já tem a sorte de ter parcerias com a SPCine, um projeto de multiplicação de conhecimento, porque os bolsistas do Projeto Paradiso, depois eles divulgam seus conhecimentos. Então, a SPCine é parceira dessa iniciativa. A gente, até então, não tinha trabalhado junto com o CRIAR, mas a gente sempre olhou e sempre ficou muito inspirado pelo que o CRIAR tem feito. É uma grande satisfação poder lançar esse projeto em parceria com duas instituições tão importantes para o audiovisual da cidade de São Paulo, e nesse momento de epidemia, buscando realmente focar em quem mais precisa, quem está em situação de mais vulnerabilidade dentro da cadeia audiovisual, e buscando também conhecer e reconhecer esse olhar sobre esse momento muito particular que a gente está passando. Então, está muito feliz de ver esse interesse pelo Porto em Casa, e a gente tem certeza que vão daí emergir incríveis projetos, e vai ser uma honra para nós poder apoiá-los, conhecê-los, e isso. Então, boa sorte a todos, estamos aqui para responder as suas perguntas. Passo a palavra para Malu. Josefine, obrigada. Bom, boa tarde a todo mundo pessoal que está assistindo a gente. A gente fica muito feliz na SPCine de participar desse projeto, porque agrega tudo que a SPCine trabalha, que é olhar primeiro ao fomento, então como a gente olha também para as regiões periféricas, como a gente ajuda na capacitação, na produção de conteúdo também. Então ele consegue contemplar tudo, aí depois a difusão via o festival de curtas e na nossa própria plataforma. A gente já tem uma parceria muito legal com os dois institutos, né? Com o Instituto CRIAR, a partir do Sampa Criativa, que a gente fez já uma edição, com o Instituto Olga Rabinovich, que a gente vem fazendo as masterclasses que estão sendo um sucesso, e a gente espera que as próximas e muitas outras coisas possam acontecer. E acho que para esse momento de crise, esse projeto cai como uma luva. É uma maneira da gente ajudar criativamente os profissionais que estão na periferia, que estão nesse momento não conseguindo trabalhar, e também com isso, claro, ajudá-los com algum valor. Então a gente fica muito feliz. E a quem fica aqui, opa, desculpa gente, eu estou sem, a minha bateria está acabando. Quem fica com vocês aí respondendo as questões é a Bárbara, que muitos de vocês já conhecem muito bem.
Então, acho que é isso. Malu, muito obrigado. Josefine, Bart, sejam todas bem-vindas. E aí eu acho que seria importante a gente começar dando um contexto geral assim do que é o projeto. E aí eu acho que a partir disso, enfim, eu convido a Luciana para trazer um pouco dessas informações e depois do que ela não trouxer, né, alguma coisa que ficar faltando, a gente vai complementando com as perguntas, principalmente as que chegaram para a gente muito por e-mail também e as que já estão chegando aqui no Q&A aqui. Então, Luciana. Vitor, eu queria só. Eu não fiz o que a Malu fez, eu esqueci de apresentar a Raquel, que vai ficar com vocês, que também é do Projeto Paradiso, que não está com vídeo. Não sei por quê, porque. Agora ela tá. Ah, pronto. Essa é a Agora eu Raquel tô. que vai ficar aqui. Olá, boa tarde a todos e todas. Boa. Então, todos devidamente apresentados. Luz, você está no mute. Bora Boa. lá. Bora. Vamos lá, gente. Então, em linhas gerais, né, esse é um projeto de fomento ao audiovisual, a curtas-metragens. A gente quer ouvir o ponto de vista de vocês sobre o que está acontecendo aqui agora, no meio dessa pandemia, e podem ser em várias linguagens. A gente está com a expectativa de receber projetos de curtas-metragens que pode ser em documentário, em ficção, videoclipe, um videoarte, uma realidade virtual, o que a gente quiser inventar, os projetos híbridos. A gente vai selecionar 200 projetos que vão receber 200 bolsas no valor de R$3.000 e mais uma jornada de formação. Essas 200 bolsas são para profissionais do audiovisual, moradores das regiões periféricas de São Paulo. O que a gente está considerando aí regiões periféricas, né? A gente, inspirado já em editais públicos como o PROAC, PROMAC, que olham o IDH dos bairros, a gente está preferencialmente querendo selecionar os bairros que têm o IDH mais baixo. Acho que isso já me ajuda a contar de uma outra coisa importante, que esse é um projeto que olha muito para as questões sociais que a gente está vivendo. Então, a gente definiu uma série de políticas afirmativas que vão ajudar a gente a ranquear os projetos, de modo que, em primeiro lugar, a gente vai olhar os projetos que tem, de um lado, o proponente, né, numa situação de maior vulnerabilidade, porque a gente sabe que a gente está numa situação economicamente muito difícil e a gente precisa que essa renda também chegue em quem mais precisa. E do outro, profissionais que tenham aí a sua maior escalada no audiovisual, que já estejam há mais tempo trabalhando com isso e que tenham maior repertório e maiores ferramentas para poder entregar o melhor produto possível. Além desses R$3.000 de bolsa, a gente tem uma jornada de formação. O que é essa jornada de formação? A gente vai ter, como hoje a gente está tendo aqui um webinar, a gente vai ter pelo menos 3 webinars que a gente chamou de masterclasses, que são aulas muito especiais, com profissionais muito especiais do mercado do audiovisual, que vão falar de diferentes áreas aí do audiovisual, especialmente com o desafio que é fazer um curta sem sair de casa. Vou repetir isso mais umas 10 vezes. É um curta sem sair de casa. Nossa, mas aí todo mundo vai ter o mesmo cenário que a área doméstica. Esse é um dos grandes desafios criativos. Como é que eu transformo o que eu estou sentindo, o que eu penso dessa situação que o mundo está vivendo, num mesmo cenário? A gente precisa ser ainda mais criativo para conseguir fazer um curta-metragem com todo mundo a partir de um mesmo lugar, né? Além dessas 3 grandes aulas, a gente vai ter uma seleção de alguns mentores que também são profissionais do audiovisual, em sua maioria periféricos, que vão estar disponíveis para tirar dúvidas, para inspirar, para analisar um roteiro, para trazer uma nova referência. Cada um dos selecionados vai ter um mentor referência, alguém que pode falar: escuta, não sei se eu vou por aqui ou por aqui, poxa, mas eu não sei se eu faço a trilha sonora eu mesma, ou eu pego aqui, poxa, eu tô com uma dúvida, ou
você pode ler meu roteiro e ver se eu estou no caminho certo? A gente vai ter 10 mentores, cada um dos 200 selecionados vai ter esse mentor referência que vai ajudar nessa jornada de formação para ela ser a mais proveitosa possível. Isso significa que se eu ganhei, se eu fui selecionada, eu tenho que obrigatoriamente participar? Olha, não é obrigatório, mas a gente entende que a formação ela é tão importante quanto a produção. As coisas andam juntas. E então, quanto mais você puder participar, melhor para todos nós. Que mais que eu quero dizer aqui? Além das políticas afirmativas, a gente, qual é o critério de seleção? Poxa, vocês vão, sei lá, receber 500 inscrições, 1000 inscrições. Como é que vocês vão chegar nesses 200 selecionados? Então, Instituto Criar, Projeto Paradiso e SPCine juntos formam uma banca que tem profissionais do audiovisual, que tem gestores, que tem gente que entende de distribuição, de redes sociais, que tem um bando de competência que vão olhar especialmente para ideias originais, inéditas, criativas, que tragam diferentes pontos de vista sobre a pandemia da Covid-19. A gente quer olhar, claro, também a diversidade, por isso as políticas afirmativas vêm em primeiro lugar, é o primeiro ranking que aparece, e depois, a partir disso, a gente também vai olhar para uma diversidade, porque a gente quer um número, uma equidade aí entre gêneros, entre raças, entre diversidade de bairros, porque cada um está morando num bairro, cada um está experienciando essa pandemia de um jeito diferente. Então, para a gente, isso tudo é importante. E aí, fui selecionado. Bom, no momento em que a gente que vocês forem selecionados, quero que todo mundo aqui, 112 pessoas que tem nessa sala, sejam. A gente tem 25 dias, é o período de produção. Assim que você é selecionado, você recebe 30% do valor desses R$3.000 da bolsa e os outros 70% você recebe quando você entrega o produto final pronto. Vocês já devem ter lido o regulamento, mas o produto final, claro, ele tem uma declaração de autorresponsabilidade do proponente, ele tem que ter todo o direito autoral. Então, nossa, eu vou fazer o filme da minha mãe que tá fazendo máscara e tá vendendo e fazendo um negócio, e barará, e o lixeiro que passa aqui na frente, e dará. Ótimo. Todo mundo que aparecer tem que dizer, eu autorizo que a minha imagem possa ser usada no curta-metragem do Projeto Curta em Casa. Então, no final, a entrega são 2 produtos. Tem o produto final, que é o curta que você está entregando, que você está editando, que você se comprometeu na sua inscrição. E tem um segundo link, que são essas autorizações ditas, né? Que a gente pode depois divulgar esse material. Para a gente, o audiovisual é uma ferramenta só para terminar, uma ferramenta de transformação. Então, ela precisa ser vista pelo maior número de pessoas possíveis. Então, a gente também está desenhando um plano para que esses curtas cheguem no maior número de pessoas possíveis depois da sua entrega de produto final. Então, a gente está pensando em mostras, em novas edições, em divulgações, enfim. Vitor, diga. Não, só para adicionar no que ela trouxe nesse ponto do link das autorizações, pode ser que você resolva fazer isso por escrito, mas é importante que tenha um link de uma pasta, que seja no Google Drive, ou que seja Dropbox, ou qualquer outra aplicativo que armazene arquivos, e você pode mandar isso também escaneado ou alguma coisa assim. Não precisa obrigatoriamente ser um vídeo, porque também às vezes pode ser que um amigo seu ceda os direitos da música dele e tá tudo certo, ou algum artista que viu e você pede o direito. Então é um kit de autorizações também, que é super importante de ter. Pode ser em um vídeo, mas pode ser também em documentos escritos e escaneados. Tá bom? Isso vale não só para quem vai aparecer no filme, né? Mas, por exemplo, para a trilha sonora. Então, ou é uma trilha sonora original e você autodeclara que ela é ou composição sua ou de um colega. Ah, mas então eu posso pegar uma parte desse dinheiro e pagar alguém? Sim, isso é uma bolsa para você. Você não precisa gastar R$1 nesse curta se você conseguir fazer esse curta sem gastar nada.
você não vai precisar prestar contas desse dinheiro. Mas, se você entender que o seu projeto vai ficar mais potente, tem mais chance de ser selecionado, se você falar que, além da ideia criativa tal, vai ter uma trilha sonora original tal, realizada por um colega que vai estar lá na casa dele, ninguém vai sair da sua casa, mas ele vai compor, essa trilha vai te mandar por e-mail, você vai colocar no seu curta, não tem problema, você vai fazer um combinado interno com ele. Mas cada inscrição é de um proponente de pessoa física. Ah, mas eu tenho um coletivo. Você tem um coletivo, mas quem vai se inscrever é um proponente. Vocês podem se auto-organizar para todo mundo realizar cada uma parte sem sair de casa, mas quem vai se inscrever é um proponente. Queria só contar um pouquinho para vocês, então, depois dos projetos entregues, a gente vai organizar e subir todos os projetos dentro da plataforma que a gente já está utilizando, que é o www.institutocriar.org/projeto curta em casa. E a gente deve organizar os 200 filmes ali e a gente vai entrar em votação popular. E os 10 melhores projetos vão participar de uma sessão exclusiva da Mostra Internacional de Curtas do Kinofórum, com muito provavelmente uma sessão, um debate entre os realizadores, falando sobre como é ser um realizador audiovisual periférico nesse momento, trazendo esse ponto de vista autêntico. E ainda mais uma série aí de premiações, como a finalização do filme num formato que pode ser o digital, HD. A gente vai poder fazer legendagem em inglês do filme. E entre esses 10, o Paradiso, depois a Raquel pode contar um pouquinho, vai ainda selecionar um projeto que vai ter um investimento maior em formação e vai fazer parte dessa rede Paradiso. Então, os próximos passos depois disso a gente ainda está em construção, mas a gente ainda sonha em voar mais alto, tá, gente? Então, acho que com isso eu termino essa primeira contexto e a gente abre para as perguntas. Boa. Eu vou, acho que de algumas coisas que você já foi trazendo, e eu sei que surgiram essas dúvidas por e-mail e tem surgido por aqui. Acho que do mesmo jeito que a Lu vai falar e fala 10 vezes que não pode sair de casa, eu vou bater muito na tecla aqui nessa live de que são 2 vídeos diferentes que nós estamos falando. O primeiro é o de inscrição. O vídeo de inscrição, ele tem que ser mandado até o dia 9 de junho, na ficha de inscrição. 9 do até 3. O dia 3. Até o dia 3 do 6. Retificando. 3 do 6. 3 de junho de 2020. Ele tem que ter até 90 segundos e você vai contar a sua ideia de curta. Não é o curta finalizado, não é uma parte dele, é a sua ideia, porque a gente vai selecionar as ideias para aí sim reconhecer com a bolsa que pode ou não ser usada na produção dele. Mas até dia 3 de junho você só precisa fazer o vídeo de até 90 segundos contando sobre a sua ideia. Podem ter trechos do curta que você pretende fazer? Pode ter alguma ideia? Pode. Se você não quiser, eu não quero aparecer nesse vídeo de apresentação. Posso? Seria legal a gente saber de quem a gente está falando, assim, mas se vai ter uma voz sua e as imagens, pode fazer também. Então, é importante que esse vídeo é só o de inscrição. Então, até dia 3 do 6, só esse vídeo a gente precisa ter ele pronto. Aí, se você for selecionado, por volta do dia 15, a gente está oficializando que é o período de produção. Pode ser que você já tenha começado a gravar alguma coisa antes de ter sido selecionado. Tá tudo bem também. Mas do dia 15 de junho até o dia 10 de julho vai ser o período que você vai ter para produzir oficialmente. Pode ser que aconteça um fato muito legal agora, né? Depois, pode ser que vocês estejam gravando essa live para usar no vídeo de vocês. Tá tudo bem, vocês podem usar imagens que tenham sido feitas antes, mas a gente vai garantir que tem esse tempo de produção e aí até 10 de julho você tem o prazo para mandar o curta finalizado, com todas as autorizações, com todos os direitos garantidos ali, de cessão de direitos, e, enfim, tem lá no próprio regulamento alguma imagem de divulgação, uma sinopse atualizada, porque pode ser que muda no meio do caminho,
né? O que não pode é o filme mudar totalmente depois de ter sido selecionado. A ideia é a mesma, mas pode ser que você crie uma outra sinopse. Então, acho que isso é super importante. Tem muita gente com dúvida de, tipo, qual vídeo eu tenho que mandar até 3 de junho? É o vídeo de inscrição contando a sua ideia, tá? Com isso, e aí tem algumas perguntas, assim, né? Acho que a da Lidiane, que ela perguntou sobre isso, acho que a gente acabou de responder. Tem o Raul está perguntando se precisa ter uma proposta por escrito ou só o vídeo contando da ideia. O que a gente precisa, essencialmente, é o vídeo, mas toda a informação que você tiver a mais contribui. Então, por isso que a gente deixou espaço ali para roteiro, para argumento. Tem uma coisa, se você quer contar mais alguma coisa sobre isso, fica à vontade. Então, não se preocupem, não é obrigatório ter essa proposta criativa por escrita, mas seria interessante, porque quanto mais informação a gente tiver, mais a gente vai ter a noção de como pode ser essa ideia finalizada. É muito Então, legal isso... também ter um conjunto de referências, gente, para a gente conseguir. Imagina que a banca está vendo vários projetos. Quanto mais a gente conseguir fechar os olhos e imaginar como esse curta vai ficar e falar, gente, eu preciso ver esse curta-metragem pronto, isso precisa existir no mundo, vai impactar muito a vida das pessoas. É isso que a gente vai sentir para falar, esse projeto vai ser selecionado. Então, quanto mais informação, quanto mais referência, melhor. Tem uma das pessoas, eu estou tentando achar a pergunta, que perguntava se poderia mandar referência, né? Ou às vezes algum animatic ou storyboard. O quanto você tiver de informação até o dia da inscrição, ótimo. Não precisa ter tudo. A gente não precisa saber de cronograma, o que você vai gravar cada dia. Isso não tem. Se tiver, beleza, é a organização, mas não é o essencial. Então, isso é uma coisa importante, assim. Então, a Caroline pergunta, são 2 vídeos falando um de você e o outro da ideia? Não. É um vídeo contando sobre tudo. Quando a gente fala de 2 vídeos, é um vídeo sobre a ideia e você, e o outro é o curta finalizado, que aí é só no dia 10 de julho. Tem uma pergunta aqui falando, putz, por que só 6 minutos? A gente, enfim, teve algumas conversas sobre isso, né? Eu acho que tem uma intenção nossa também, de como ele vai passar em algumas mostras e tudo mais, da gente limitar um padrão que daria para contar uma boa história, mas que também não se estendesse. A gente também está falando de, às vezes a pessoa pode querer usar os R$3.000 para produzir, não é um grande valor de produção, assim. Então, para a gente ter um conteúdo de qualidade e esse valor compatível, a gente entendeu que de 3 a 6 minutos daria para se contar essa boa história, que não ficasse tão longa, assim. Então, essa foi uma decisão. Eu acho que tem um ponto importante, só que eu queria trazer quando a Lu... desculpa, tem muita gente que está mandando perguntas, gente, aqui no bate-papo. Depois, que é o chat, depois a gente pode até tentar responder, mas a gente vai responder todas as perguntas que tiverem aqui, ó, no Q&A, nesse QA aqui embaixo da plataforma, que é uma forma mais fácil para a gente se organizar para responder todas. Então, quem já mandou, puder copiar e colar ali, senão, no final, a gente vai tentar olhar o chat para responder todas também, tá bom? Tá. Aí tem, muito boa, Lu, tem uma pessoa anônima aqui que falou, pô, eu gostaria de usar imagens pré-pandemia para comparar com as imagens de agora, se eu posso. Pode, eu acho que é importante ter essa definição, assim, e se eu posso filmar as imagens na rua seguindo as devidas precauções. Nesse sentido, a gente está sendo bastante restrito, assim. A gente não quer que essas imagens, que vocês vão para a rua para fazer essas gravações. Pode ser que você tenha imagens de arquivo, mas elas são para contar um período pré, né? É importante que as imagens que forem produzidas agora, elas sejam feitas de casa, tá? E aí, então, a gente não vai autorizar que de um curta que tenha que ter imagens que sejam feitas da rua. Aí tem gente que fala, putz, mas meu condomínio tem uma área comum, livre, né? Ou, o corredor.
o desafio era quase assim, como é que eu consigo retratar isso da minha casa e da minha janela, assim. Então, eu acho que da porta ou de qualquer espaço que você consiga ver a rua, mas que você não esteja lá, né? Então, isso é importante. Pode ser que vocês queiram ter 2 casas ou 3 casas ou 3 locações, né, que sejam de pessoas diferentes. Tudo bem, mas sempre a pessoa que mora na casa precisa ser responsável por fazer essa captação. Isso é super importante. Então, podem ter 3, 4, 5 cenários de casas diferentes, mas que cada pessoa que mora naquela casa faça a gravação, né? Então, é super importante que não dá para ir, putz, deixa eu entender como é que está a minha vizinhança e você ir lá gravar, né? Então, esse é um desafio de linguagem que vocês vão precisar resolver criativamente, mas que dá para fazer, né? Tem uma outra coisa importante, uma dúvida que surgiu aqui. Tem 2 pessoas. Desculpa, Oi, Bá, eu só para pegar o gancho do que você falou, porque perguntaram aqui, você estava falando muito sobre esse universo que tem que ser dentro da casa e tudo mais, mas e se a pessoa, por exemplo, tem um drone? Eu acho que é autorizado, sim. É que eu acho que dá para a gente perceber claramente quando a imagem é feita de drone, se tiver essa possibilidade. Eu acho que sim, o que a gente vai evitar ao máximo é que a essência da sua ideia precisa ser o seu caminhar. Isso não dá, assim, né? Então, a gente está com essa garantia. Pode ser que, às vezes, tenham pessoas que, precisa ir trabalhar. Será que essa pessoa pode fazer essa imagem para mim? Pode, mas a gente não gostaria que vocês também colocassem outras pessoas em risco com essa desculpa, assim, eu acho que então, se essa pessoa precisa trabalhar e ela pode fazer essa gravação, que seja do celular e tudo mais, ok, mas que tomem as devidas precauções de saúde sua e dessas pessoas. Precauções sempre, gente, de saída e também técnica. Então, todo mundo que está aqui, imagino que seja um profissional do audiovisual. Então, eu vou sair com um drone, no lugar onde eu moro, precisa de algum tipo de autorização para subir um drone, a subprefeitura precisa de autorizar. Eu tô contando, né? Esse é um projeto, um fundo de fomento, mas que cada realizador ele tem uma responsabilidade pelo seu produto entregue. Então, ele tem uma responsabilidade pela autorização de uso de imagem ou pelo mecanismo de produção. Então, isso é uma coisa importante para cada um verificar aonde mora, se vai subir o drone, se pode, se não pode. Boa. Tem uma dúvida aqui do Vinícius, a gente falou um pouquinho sobre ela, né? Mas acho o vídeo de inscrição, se ele tem alguma estética que precisa ser seguida, se ele pode utilizar imagens, texto, utilizar a voz para descrever, pode. É importante, é um convite, se você puder também aparecer para a gente conhecer quem são as pessoas, mas não é uma obrigatoriedade, assim. Então, não tem uma coisa estética obrigatória. É o jeito que melhor contar a sua ideia. E falando sobre o vídeo final, né? Muita gente falou sobre os equipamentos. A gente entende que gravar com o celular é, inclusive, uma linguagem. Ele pode ser por necessidade ou por escolha. Mas você tem uma câmera, você pode gravar com a sua câmera? Sim, você pode. Cada uma das ferramentas que você tiver vão ser recursos que eles podem contar a favor. Então, na inscrição, acho que é legal, sim, de escrever, sabendo que não é que a gente está querendo vídeos mais profissionais, quanto mais, melhor minha câmera, mais fácil você selecionada. Isso não está em jogo. Tudo é linguagem. Tem alguém aproveitando aqui o Previato que perguntou se pode ser um vídeo poema. Pode, é um vídeo arte, um vídeo poema, pode sim. Boa. Vitor, eu acho que desculpa interromper, mas tem algumas perguntas também com relação ao bairro e à região. Acho que é importante esclarecer que é preferencialmente, claro, para pessoas que moram na periferia da cidade, mas as inscrições são abertas para moradores de toda a cidade de São Paulo. E aí acho que o Vitor, se você quiser explicar um pouco como será feita a questão do formulário, o endereço, o de endereço, é um dos itens que será avaliado no formulário, mas qualquer bairro, pessoas oriundas de qualquer bairro podem participar do Curta em Casa. Boa, perfeito, Raquel. Eu acho que isso também conecta com uma outra coisa sobre quando a gente está falando de profissionais do audiovisual, né? Então, a gente quis garantir que tivessem 2 pesos iguais, mas que falassem de questões diferentes. Então, tem as questões socioeconômicas que a gente está olhando, sim,
para os bairros, mas também a gente está com outros critérios, né? Então, de gênero, de raça, de escolaridade, de relação parental. Então, eu acho que tem algumas coisas que também estão trazendo para esse eixo socioeconômico. E aí pode ser que, a gente entende, pode ser que você esteja no centro da cidade, que não tem o IDH tão baixo, mas você vem e tem um histórico de regiões, ou tem uma relação de mais vulnerabilidade social, assim. Então isso também conta, tá? Então o bairro conta, mas também tem outras coisas em relação à renda. Eu acho que já aproveitando, tem gente que perguntou se era renda antes ou atualmente, né? Então o que a gente está pedindo é que seja a renda, se você estava trabalhando antes, qual era essa renda antes? Se você continua trabalhando, qual que é essa renda de agora, assim? A gente não está com nenhuma comprovação de renda, então é uma confiança, assim, e mais uma vez entendendo que esse é mais um dos critérios, mas não é o critério definitivo. E quando a gente está falando também dos profissionais do audiovisual, você não precisa comprovar que você teve formação audiovisual, você não precisa comprovar que você trabalhou, ou, assim, é importante, óbvio, a gente está falando de audiovisual, a gente gostaria de ter uma qualidade desses produtos, mas você não precisa obrigatoriamente comprovar. A gente sabe que tem muita gente muito boa que às vezes não fez uma faculdade ou, enfim, às vezes tem um talento e que não teve a oportunidade de testar isso, né? Tem uma galera do CRIAR que está agora na turma 16, que às vezes não teve a oportunidade de trabalhar no mercado, mas que, pô, tá no mesmo patamar de talento de muita gente que trabalha, assim. Então não é obrigatoriedade. Se você às vezes tem um interesse, você pode se inscrever com certeza, você não vai ser eliminado. A gente aí sim depois vai ter um olhar para quais são as melhores ideias, quais são os pontos de vista diferentes que a gente tem. Então, como a Lu falou da originalidade, então é importante que são coisas preferenciais. Ser morador das periferias de São Paulo é uma coisa preferencial. E aí é da cidade, gente. Mais uma vez, tem muitas pessoas perguntando, putz, moro em alguns bairros ou cidades da grande São Paulo. A gente só vai reconhecer e só pode participar quem é da cidade de São Paulo. Tá? Ainda sobre essa temática, gente, tem muita gente que perguntou sobre o comprovante de residência. Nossa, mas eu moro com a minha tia, com um amigo. É o seguinte, a gente tem aqui estabelecido uma relação, em primeiro lugar, de confiança. É uma autodeclaração de responsabilidade, tudo aquilo que você colocar na sua inscrição. O comprovante de residência é, sim, algo muito importante para a gente. A gente está aqui fazendo um projeto que é em parceria com o público, com o privado, com organizações sociais, e a gente precisa entender qual é o público que a gente está trabalhando. Mas você, se é morador do município de São Paulo, está agora, porque eu sou morador, mas eu estou lá no interior da Bahia com a minha família, passando a quarentena. A gente quer saber quem está, neste momento, em São Paulo, vivendo na pele o que São Paulo está vivendo. E eu não tenho nada em meu nome. Olha, a gente precisaria de alguma coisa em seu nome ou de algum familiar. Então, pode ser, de repente, o cartão de crédito que chega, não necessariamente os comprovantes clássicos, né? Conta de luz, de água. Mas se você não tem nada, manda pra gente um comprovante de que você mora nessa residência, de algum e-mail que você recebeu, alguma coisa que você pediu para entregar em casa, que você coloca o seu endereço. A gente vai receber aí formas diferentes de comprovantes para vocês poderem participar. E tem uma possibilidade que pode ser também que a pessoa que more nessa casa, ela faça também uma declaração de próprio punho com o comprovante de residência dela, afirmando que você mora ali com ela. Porque tem muita gente que mora com os amigos e tal. Então, é isso. A gente não vai ser no fator de exclusão, mas a gente também precisa prestar algumas contas, assim, como projeto. Então, é importante que a gente tenha isso. O Lucas, ele mandou 2 dúvidas. Uma que eu acho que a gente já respondeu, que é a questão dos pré-requisitos de qualidade desse vídeo e para o vídeo final.
eu acho que a gente não tem uma necessidade estética. Qualidade, quando a gente está falando, tipo, o som precisa estar audível, né? A imagem precisa estar visível. Eu acho que essas são as coisas principais. Não tem uma questão de equipamento. Se você usa o celular, eu acho que a gente também está falando assim, quanto que esse aspecto que o seu equipamento pode dar na imagem, o quanto que ele também vira linguagem. Assim, tudo pode virar linguagem. Então, não tem nenhum critério de exclusão se você vai gravar com o celular, se você vai gravar com uma câmera Cybershot ou com uma 5D, assim. Acho que tudo vale a partir do momento que tiver uma ideia que a gente entenda que vale a pena ser contado. E quando a gente está falando, o proponente precisa ser da cidade de São Paulo. Caso você tenha algum amigo, alguma amiga da equipe que vai te ajudar, sei lá, finalizar o áudio, que vai ajudar a editar, ou que vai... ele pode ser de outra cidade. A gente não vai avaliar nos créditos quem é de que cidade, assim, mas o proponente, com o seu comprovante de residência, da sua residência, precisa ser de São Paulo. Tá bom? Ó, gente, eu tô vendo aqui no chat algumas perguntas que escaparam do Q&A. O Nelson perguntou sobre a turma que ele tem aí para fortalecer o projeto. Então, de novo, Nelson, não tem problema, você pode ter parceiros, contanto que ninguém saia de casa para se encontrar, você pode pedir ajuda, mas o filme tem que ser entregue finalizado, montado, finalizado, pode ser uma trilha sonora que você compôs, autoral, e você vai autodeclarar que é uma trilha sua, mas ele tem que estar pronto para dar o play para arrasar num festival. Essa é a ideia, inclusive. Tem uma pessoa anônima aqui que perguntou se, além das questões socioeconômicas e de distribuição pelas regiões, serão levadas em consideração questões raciais e de gênero. Sim, tudo isso está dentro dos nossos critérios e da gente conseguir garantir essa pluralidade de realidades e de visões de mundo, assim. Então isso é bem importante para a gente. O Lucas perguntou aqui que ele já fez a inscrição dele, se tem como refazer. Tá. O que a gente está fazendo em relação a isso? Como padrão, nós vamos considerar que, se tiver duplicidade na planilha de inscrição, a gente tem ali um dado que é qual horário ou qual dia você fez. A gente vai considerar a inscrição mais recente. Mas seria muito importante, às vezes você mudou de ideia 3, 4 vezes, né? Que em algum campo que você tenha, pode ser no nome, pode ser na parte que você está falando, conta aí mais um pouco da sua trajetória. Em algum momento, coloque assim, esta é a minha inscrição válida. Se quiser mandar um e-mail para o curtoemcasa@institutocriar.org, falando, acabei de fazer a inscrição e a que vale é essa. Enfim, dando alguma descrição que eu consiga identificar, a gente consegue já organizar na planilha. Pode, assim, o que não pode é você escrever 3 ou 4 ideias e falar, bom, deixa eu ver qual que eles vão aceitar. Não, a gente vai só aceitar uma inscrição para o CPF e vai ser a mais recente se tiver duplicidade. Então, só garantam aí qual é a informação. Se por acaso você ter a 4ª ideia e falar, nossa, mas a minha 3ª ideia é a melhor. A 3ª vai ter que virar uma 5ª, tá? Então, é importante que a gente tenha... Eu que sou a pessoa que responde os e-mails de vocês, então fiquem à vontade de mandar no curtoemcasa@institutocriar.org, que aí a gente consegue ali também tirar algumas outras dúvidas que podem surgir. Acho que a Karen, ela tinha perguntado sobre a questão da base mensal, né, de quanto eu recebia, se é atualmente ou antes do isolamento. Eu acho que é importante vocês colocarem, tipo, se vocês não estão tendo nenhuma renda agora, qual que é a de agora, assim, né? Acho que eu falei que poderia ser a de anterior, mas eu acho que é importante considerar a de agora. Então, Marina, não sei se pode editar, mas valendo agora, o que estamos falando é a renda mensal que você tem no momento. E aí tem um campo de portfólio que não é obrigatório e aí no próximo passo não carrega. A gente não teve essa questão até agora. Eu chequei aqui no formulário para ver se estava como obrigatoriedade, não está. Eu mudei uma configuração lá e espero que você tente mais tarde e veja se é possível ou não. Se tiver tendo algum problema, você manda um e-mail do endereço que eu falei agora, curtoemcasa@institutocriar.org, que eu
a gente entende o que está acontecendo, mas a gente não teve essa questão até agora com ninguém. Então, por isso que eu fiz essa mudança, vamos ver o que acontece. Tá? O André perguntou aqui se o máximo é 90 segundos de vídeo. Então, 90 segundos é o vídeo de inscrição. Depois, o resultado final do que você vai entregar, caso você seja selecionado, é um curta-metragem que vai de 2 a 6 minutos. O Vitor já falou sobre essa questão do tempo. É importante para a gente a qualidade final desse filme, gente. A gente sabe também que um filme de 15 minutos, para ser produzido em 20 dias, sem nenhum dinheiro, não vai ficar com uma alta qualidade. Então, a gente quer, sim, curtas com um tempo mais curto, mas que a gente garanta uma excelência na entrega. Bom, aqui tem algumas... O Matheus pergunta se, referente ao projeto, qual é o peso da avaliação, da ideia, da estrutura, da inovação. Eu acho que um pouco do que a gente falou, assim, ele é uma mistura de várias coisas. A gente, sim, vai olhar para as ideias depois desses 2 elementos e quanto mais informação a gente tiver, melhor. Né? Mas pode são ser 3 que... grandes eixos de avaliação. 3 grandes eixos de avaliação. Critério socioeconômico, em primeiro lugar. Depois a gente vai, com o mesmo peso, olhar para a tua trajetória no audiovisual, ou seja, teu portfólio, aquilo que a gente vê, nossa, ele vai entregar um produto bom. E com o mesmo peso a gente vai olhar qual é essa ideia. Essa é uma ideia original? Essa é uma ideia coerente com a temática da pandemia? Então, são 3 grandes eixos de olhar, tá bom? Lu, só uma coisa aqui que o Gustavo Pera, essa foi uma pergunta que foi feita há bom tempo, ela ficou perdida por aqui, mas a gente não falou sobre ainda muito. Imagens de arquivo que você tenha de uso pessoal, pode usar, não é só sobre o período, não é só imagens gravadas no período da quarentena, mas entendendo que se ela considerar que está acontecendo agora, não é positivo. Assim, se a sua imagem de arquivo quiser passar a ideia de que você está andando pela rua, isso é uma complicação. Assim, a gente quer muito que essas imagens representem também esse período do isolamento. Mas também pode usar imagens de banco de imagens e tudo mais. Mas sempre tentando entender que não dê a ideia de que você está andando pela rua. Ou esteja muito clara de que essa imagem foi gravada antes. Assim. Então, isso é importante, mas pode usar esse banco de imagens pessoal. Vou repetir aqui uma resposta de uma pergunta que está se repetindo aqui no chat. Gente, filmou alguém? Essa pessoa precisa autorizar que a sua imagem pode ser usada neste curta-metragem. Ela mora comigo, mas é uma pessoa. Mas eu vou me filmar, você também tem que autorizar a sua própria imagem. Então, qualquer um que aparecer no vídeo ou algo que tenha um direito autoral, sei lá, eu vou fazer um filme que vão ter cenas de arte, de artistas. Esse artista te deu autorização para que você possa usar essa imagem? A minha imagem de arquivo é uma imagem de arquivo, mas não é minha, é de uma TV. Você tem autorização para usar essa imagem? Essa é uma responsabilidade do proponente do projeto, tá? A Patrícia... Fala, Raquel. Uma pergunta rápida, que eu vi algumas perguntas aqui, só quero confirmar com vocês antes de eu dar a resposta. O pessoal está perguntando se a live vai ficar disponível depois. A gente vai disponibilizar, correto? Porque eu acho que muitas dúvidas aqui que vocês estão respondendo, o pessoal pode consultar depois. Então, vai ficar disponível no site do Instituto Criar, certo? Nas redes do Instituto Criar. E eu acho que, enfim, se a SPCine e Paradiso também puderem disponibilizar. Beleza, a gente disponibiliza nas redes sim. Por exemplo, o Davi acabou de chegar, colocou aqui no chat perguntando: vocês conseguem mandar o que foi falado para os e-mails? Então, o pessoal que está chegando depois pode entrar e assistir e acompanhar as perguntas. Nos nossos canais do YouTube. Na mesma linha, né? Acho que eu vi várias perguntas de pessoas que chegaram depois perguntando sobre o tempo do vídeo de inscrição. Então, 90 segundos. Importante dizer que se ultrapassar 90 segundos, vai ser, infelizmente, eliminado. Automaticamente, a gente não vai nem ver. Acho que essa é uma pergunta. Outra pergunta sobre se pode ser na cidade de São Paulo somente na cidade de São Paulo. Cidades bem próximas a São Paulo, como Jundiaí, teve uma pergunta, infelizmente a gente não pode aceitar. E muitas perguntas, né, Vitor, em torno de se pode filmar fora de casa. Não, é para filmar dentro de casa, mas teve uma pergunta
se pode estar na laje e a pessoa consegue ver a rua. Se é dentro da casa dela, ela sobe na laje e consegue ver, não tem um problema. Considerando que a Luciana falou que se for filmar alguém que apareça, você precisa de autorização dessa pessoa para aparecer no filme. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa importante que a gente falou e eu acho que vale a pena mencionar com mais detalhes. Quando a gente está falando da mentoria, né, desses mentores que vão estar, eu acho que são pessoas que são parceiras do projeto, né? Eles fazem parte de coletivos de audiovisual das periferias de São Paulo. Então, pode ser, não é o coletivo que é mentor, mas tem pessoas, eu acho que é importante também, eu acho que nomear, que é o coletivo Gleba do Pêssego e o Visionários da Quebrada, né? O Visionária Lab, são parceiros nossos nessa história e vão ter membros desses coletivos como mentores. E eles também podem ajudar nesse sentido de, eu estava precisando de um termo de uso de imagem. Você tem para me passar? Então, eles também podem ser essas pessoas que podem ajudar mais tecnicamente, assim, quais vão ser esses modelos. É uma forma de vocês, e eu acho que um ponto importante é uma forma de vocês criarem rede, assim, né? Eles são coletivos, são pessoas que estão conectadas no audiovisual, vocês também são. Então, acho que é importante que usar essa oportunidade para conhecer mais gente, assim, né? Que tá correndo pelo audiovisual independente. Então, acho que só um ponto que eu queria deixar registrado aqui desses dois coletivos. Vou reforçar mais uma coisa, que esse é um projeto que, olha, gente, para o incentivo à produção cultural, que diz o quanto é importante a formação, a educação. Então, a gente tem uma jornada de formação que passa por esses mentores, que passam por aulas especiais e que passa também por algumas dicas que a gente vai dar por um grupo fechado de Facebook dos 200 selecionados, com tutoriais, com referências, com uma série de... uma curadoria que a gente está fazendo aí para vocês. Então, formação é muito importante e distribuição de renda também. São os 3 grandes eixos e objetivos desse projeto. Uma pessoa aqui, anônima, perguntou sobre se o proponente tiver alguma restrição no nome, né, e tudo mais. A gente vai fazer a transferência, ela é em pessoa física de uma conta bancária que precisa estar registrada no CPF do proponente. Por a gente estar junto com órgãos públicos e privados, organizações sociais, isso é uma exigência, assim, a gente não pode, mas eu não consigo, pode ser na conta da minha irmã, não, é só o proponente precisa estar apto a receber em conta bancária pelo seu CPF esse valor. Isso se por acaso você for selecionado e aí no momento da transferência não for possível fazer a transferência bancária, aí a pessoa vai ser eliminada e a gente vai chamar outra pessoa no lugar. Isso é um ponto muito importante, assim. Então, queria deixar isso bem reforçado. A conta você precisa ter a possibilidade de receber na sua conta bancária com o seu CPF esse dinheiro, tá? Não pode transferir, não pode ser para outras pessoas. Deixa eu responder aqui uma pergunta da Carla, que está no bate-papo. Perguntou se ela faz a inscrição em nome dela ou de uma das alunas, já que ela dá aula de reforço de português em Guaianazes, já que o vídeo seria sobre essas alunas. O projeto deve ser em seu nome, Carla, como você, como proponente, que é você que trabalha e que tem sua trajetória com audiovisual. Tá. O Caio, uma das primeiras perguntas lá no comecinho, ele falou que trabalha, mas teve a carga reduzida e, enfim, teve também questões familiares, é a única fonte de renda, mas ele continua tendo renda, né? Ele fica se questionando se seria certo ou não participar. Acho que, assim, essa é uma decisão sua, de se é certo ou não. Do lado do projeto aqui, não tem uma exclusão se a pessoa está trabalhando no momento, né? Como a gente falou, tem critérios que vão ajudar nessa seleção, mas um dos critérios também é a ideia, né? Então, se a sua ideia for trazer uma originalidade que a gente não viu em nenhum outros lugares e também, assim, você estar trabalhando pode ser algo que não te coloque num patamar de destaque, porque a gente também quer trabalhar para quem não está
com oportunidade de renda, mas não é obrigatório não estar trabalhando. Assim, você pode se inscrever, caso você queira, até porque a gente também entende que essa quarentena, esse período de isolamento e até as coisas voltarem, até o mercado voltar, vai demorar. Assim. Então, tá tudo certo você se inscrever do ponto de vista dos critérios e tudo mais. Aí agora a decisão se você quer ou não, que acha justo ou não, aí fica com você. Vamos lá, referente às pessoas, acho que chegou gente nova, mais uma vez, são 2 vídeos que a gente está falando, né? Um vídeo de 90 segundos que é a inscrição sobre a ideia do projeto, você pode contar a sua história, você pode contar o que for para convencer que a sua ideia é boa. Se isso é contar o roteiro, se isso é usar imagens que você já fez, se isso é ser você falando com o celular, não importa, assim. Ali a gente vai ver o conteúdo. Né, se você não... gravei só com o celular, não ficou tão bom. Mas se a sua ideia for bem contada, do jeito que você contou, deu a informação que a gente precisa saber para selecionar, para avaliar, tá ótimo. Assim. Então, esse é um primeiro vídeo. E aí, depois de selecionado, vocês têm um tempo de produção, que oficialmente a gente está considerando de 15 de junho a 10 de julho, mas que vocês podem ficar à vontade de começar a gravar desde agora, ou, enfim, às vezes você tem imagens de antes, então pode ser. Tem uma outra coisa que falou sobre direitos autorais da obra, né? Putz, eu posso escrever em outros editais? Não tem nenhum problema. A questão é se você já está, e aí eu acho que a BAPA, se você já é parte de algum projeto que envolva a SPCine, aí você não pode participar. Mas se por acaso você fez esse curta e fala sobre a pandemia, fala sobre o momento de isolamento social, ou é inspirado nisso, se você quiser se inscrever em outro edital, a gente não pede para que isso seja exclusivo. Assim. O direito autoral também é seu. Certo, Val? Exatamente. É isso mesmo. Então, acho que para o Gabriel que perguntou, pode postar em outros festivais. Tem um ponto importante que as pessoas perguntaram. Eu gravei um curta há 2 dias atrás, não sabia que tinha um projeto, finalizei ele e tal. Tem 2 opções. Ou você pode usar essa verba para fazer uma continuação, ou você pode arriscar e falar assim, o curta já está finalizado, e aí a comissão avaliadora vai falar, bom, tá bom, isso é uma ideia, isso é uma proposta, a gente quer ou não. Não tem a obrigatoriedade do curta estar pronto, mas se por acaso você fez algo e você falou, putz, não quero mais mexer, é isso, eu quero escrever essa ideia finalizada, aí você só também coloca na ficha de inscrição. Tiveram algumas pessoas que perguntaram, não aqui, mas no e-mail, e aí eu aproveito aqui se eu já gravei esse curta antes, dentro do período da quarentena, né, se eu posso usar. Então, né, eu gravei esse curta há 4 meses atrás. Não, a gente está considerando a quarentena do dia, se eu não me engano, dia 24 de março, que foi declarado período de quarentena aqui em São Paulo. Então, se a partir daí você filmou, editou e produziu um curta, e você quer escrever ele já finalizado, tem essa possibilidade. Mas também a gente convida que você, às vezes, pode usar esse valor ou usar essa ideia e querer fazer a continuação disso, sabe? Enfim. Tem uma pergunta aqui no chat do Paulo Ferreira, que ele fala sobre subir o vídeo já no YouTube dele. Então, o vídeo, gente, final, o curta-metragem final, ele tem que ser entregue pra gente num link de YouTube ou qualquer outra plataforma, num link fechado. Ele não pode estar aberto ainda. A gente vai divulgar os 200 curtas finalizados de uma vez só, a partir das redes, na página do projeto, na rede do Instituto Criar, SPCine Paradiso, e os 10, daí sim, isso vai ser publicado, e os 10 selecionados por votação popular vão entrar na mostra exclusiva, na sala exclusiva da Kinofórum, do Festival Internacional de Curtas da Kinofórum. Então, quando você finalizar seu filme, você tem que entregar ele pra gente num link fechado, tá bom? Bom, o William pergunta como é que uma pessoa à distância pode preencher o formulário de comprometimento de imagem, né? O que a gente
dá como solução é que essa pessoa se grave autorizando essa imagem. Tá? Então, um vídeo da pessoa autorizando que ela cede os direitos de imagem e de voz dela já vale. E aí, no final, quando vocês mandarem o curta finalizado, também mandem um outro link com esses vídeos de autorizações. Tá? Isso é fundamental para a gente conseguir, validar e finalizar a sua participação, para aí sim fazer o pagamento da segunda parcela. E é importante, tem gente perguntando sobre autorização de crianças também. As crianças podem ser autorizadas pelos pais, e não, alguém perguntou aqui sobre juiz, não, só pelos pais a criança já está autorizada para aparecer. O vídeo de 90 segundos, ele não precisa ter nenhuma edição. Você pode falar de uma vez só, deu 90 segundos, fez tudo certinho. Agora, se você quiser também fazer uma edição para conseguir mostrar uma referência, trazer outros inputs que isso ajude a gente a enxergar seu vídeo no final para ser selecionado, eu acho melhor. Tem algumas perguntas aqui em relação se o curta, tanto o Emerson quanto o Kenneth, eles perguntam sobre o contexto da Covid, como é que ele tem que estar no curta, né? Se pode ser sobre a Covid ou pode refletir a situação do país em geral. Eu acho que é importante que o disparador para a sua reflexão que você quer trazer no vídeo tenha um momento da pandemia e do isolamento social como pano de fundo. Se isso representa uma mudança sua de hábitos e você quer registrar o que você mudou dos hábitos a partir disso, não precisa falar sobre os dados da pandemia, não precisa usar, enfim, a questão da doença, mas o que este momento te fez refletir, né? Então, a gente precisa sentir na hora de ouvir a sua ideia, de falar, bom, isso tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Pode ser uma reflexão interna, pode ser o que desencadeou isso, positivo ou negativamente, né? O que desencadeou de alguma outra pessoa que está dentro do seu convívio familiar ou do seu convívio doméstico, né? Às vezes você mora com amigos e amigas, companheiros e tudo mais. Então, é importante que a gente perceba essa relação com o momento da pandemia e do isolamento social. Mas não é que, se não tiver a palavra Covid-19 citada, está excluído, assim, não. Mas a gente precisa sentir essa noção. Gente, tem algumas perguntas que a gente já respondeu algumas vezes, então a gente está pulando. Essa live vai ficar gravada, vai ser disponibilizada no YouTube do Criar e do Paradiso. Então, depois, se por um acaso você está falando, minha pergunta eu acho que foi pulada, é porque a gente já respondeu isso de alguma outra forma, porque tem muitas perguntas aqui para a gente dar conta de finalizar essa live hoje. Tempo hoje. Mas então eu vou só responder mais uma que está aqui, que acho que a gente ainda não falou. No vídeo de inscrição, posso usar qualquer trilha sonora? O Fábio pergunta. No vídeo de inscrição é fechado, um link que só nós vamos assistir, e você pode usar qualquer trilha sonora, isso não será divulgado. Eu acho que tem uma questão de... Gostaria de colocar alguns áudios de notícias de fundo. É possível? Eu acho que tem uma questão de... Enfim, às vezes usa-se essas informações. Eu não sei se Raquel ou Bárbara ou Lu, eu não tenho propriedade para afirmar, e pode ser que a gente, enfim, coloque isso no perguntas frequentes, porque às vezes eu quero usar uma imagem do noticiário, né? Se pode ou não usar na produção final. Algum de vocês tem essa resposta agora? Olha, se eu não me engano, a gente pode responder, mas tem uma quantidade de segundos máximo que você pode usar. E se eu não me engano, para noticiário, 2 minutos? A gente pode escrever isso depois no Perguntas Frequentes, mas se não me engano, são até 2 segundos que você pode utilizar imagens. Não sei se é 1 ou 2, mas enfim, a gente verifica e responde lá. Mas aí é uma questão técnica mesmo que está acima de nós, né? Pode utilizar desde que esteja dentro do que já é combinado. Tá.
Gente, sobre comprovante de residência, apareceu aqui, pode ser conta digital, pode estar no meu e-mail, pode ser uma nota fiscal de algum produto que chegou em casa, pode ser outras fontes. Para a gente, o ideal são os comprovantes básicos, luz, telefone, água. Se você não tem, e se nenhum familiar com seu sobrenome tem, você pode ir para as contas digitais, notas fiscais que chegaram no seu endereço, tudo bem, a gente vai aceitar. E do período de validade também, falando que eu acho que tem que ser recente, assim, né? Mínimo dos últimos 2 meses. Francisco pergunta se o vídeo de inscrição pode ser pelo Zoom, com meu amigo. Pode ser, acho ótimo pelo Zoom, contanto que tenha 90 segundos e a gente saiba quem é o proponente do projeto. E aí, eu acho que falando do vídeo também, a questão se o vídeo de 90 segundos precisa de créditos. Não. O que precisa de créditos é o vídeo finalizado. É importante que ele tenha os créditos de quem participou. E aí o Kenneth, eu acho que em relação à própria pergunta que a gente tinha falado sobre falar sobre a Covid, né? Ele falou, eu queria falar mais sobre a situação da favela, não tanto da Covid. Acho que é importante que a gente entenda que esse vídeo ele precisa abordar o que dentro da favela que você quiser falar e tal, o quanto que a pandemia e esse momento refletiu em aumentar, às vezes, as desigualdades e os problemas que existem, ou de potencializar as coisas que também tem, que a gente também viu se potencializar muito nesse momento, as coisas boas que acontecem dentro das comunidades, assim. Mas é importante que tenha essa relação com a pandemia, e não seja só um vídeo sobre a relação a situação das favelas que fosse antes da pandemia, assim. Acho que isso é importante. Esse edital é para falar sobre isso, assim. Gente, tem gente perguntando de gênero, pode ser qualquer gênero, doc, ficção, videoclipe, híbridos. Então, vídeo poesia vale, videoclipe vale, fashion filme vale. Uma pessoa pode participar de mais de um projeto, cada CPF pode participar como proponente de apenas um projeto. E o projeto que vai ficar valendo, caso você fez mais de uma inscrição, é o seu projeto mais recente. Mas se você, do paralelo, no bastidor, a gente não vai saber, vai fazer a trilha sonora de um filme, ou vai fazer uma animaçãozinha ali que vai abrir um filme, vai fazer o crédito do filme do seu brother e você combinou uma grana ali com ele no paralelo, não tem problema. Mas cada proponente é um CPF. Tá. Vamos lá. Política de uso de imagens de internet. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também vai colocar nas perguntas frequentes. A gente precisa avaliar e validar essas informações. Então, a gente não vai trazer isso agora, mas até, enfim, segunda-feira a gente consegue colocar isso, tanto perguntas, imagens da internet, quanto imagens de alguma reportagem, um áudio de alguma reportagem. Lu, o criar conta como trabalho? A Tainá está perguntando. Se o próprio criar é um trabalho? Se a pessoa participou de diárias lá no Instituto Criar, estudando e tal, conta como tempo de trabalho, ou se passar pelo Instituto Criar consta como, tipo, já trabalhei com audiovisual? Não, esse é um período de formação ainda. Bom. Aqui pergunta sobre renda familiar. Mas acho só importante pensar o seguinte, tipo, acho que para quem estava em formação durante a formação, se considera formação. Mas se algum jovem veterano foi convidado contratado para apoiar alguma produção pós, né, depois que ele foi da formação, isso conta como diária, porque ele está sendo remunerado não dentro da bolsa que ele recebe dentro do CRIAR, mas sim como um profissional que a gente valida. Né? Só para ficar claro que... E essa informação de quantas diárias também é importante para a gente garantir essa pluralidade de sem ficar claro que a gente não quer só pessoas que fizeram mais de 60 diárias na vida, assim, né? Tipo, a gente também está em busca de pessoas que estão com essa vontade, com essa pegada mais fresca, assim, de querer trabalhar. Então, não é fator de exclusão, assim. Então, não precisamos se preocupar tanto com isso. O Vandré pergunta como será feita a relação entre mentores e projetos selecionados. A gente justamente escolheu mentores que são de coletivos por eles terem essa visão, assim,
não só de todas as áreas, mas também terem uma vivência com gêneros audiovisuais diferentes. Assim. Então, a escolha, a princípio, ela vai ser aleatória, né? Então, tipo, pessoas... Mas o que acontece é que, às vezes você quer falar com alguém que seja mais conectado com animação, dentro desse coletivo pode ter alguém que vai ajudar esse mentor a te dar as melhores informações. A gente optou por não fazer mentorias baseadas ou em gêneros, ou, se eu só quero saber sobre roteiro, eu vou falar com tal pessoa. Justamente a ideia de ter coletivos é porque eles têm essa visão mais sistêmica das produções, assim. E eles também têm uma rede grande que pode contribuir. Então, a relação vai ser aleatória, mas ela é aleatória porque a gente conseguiu ter coletivos que têm essa visão do todo. Tá? Alguém anônimo pergunta se é renda familiar ou pessoal. É renda pessoal, então qual é a sua renda pessoal no momento? Tá? Mora em um quintal compartilhado, algum problema em filmar ou entrevistá-los de fora da minha casa, mas dentro do quintal ou laje, por exemplo? Eu acho que dentro do que a gente falou, se é um quintal, eu acho que está dentro da casa, né? Que a gente não tenha a ideia que não seja, tipo, dentro, vou filmar aqui em frente à minha casa na rua e tal. Acho que quintal e laje a gente considera que é parte da residência. Agora, áreas comuns de condomínio, corredores onde as pessoas estão e tal, aí eu acho que não vale, tá bom? Mas filmar e entrevistá-los dentro da sua própria casa, considerando quintal e laje, ok. Se eu não tenho trajetória com audiovisual, mas entendo sobre e sei fazer, posso me inscrever? Mais uma vez, não tem exclusão, né? A gente está tentando ter uma visão de todos. Então, se você manja e consegue provar, por isso que a gente tem tipo, campo para portfólio, tá? Às vezes você produziu coisas na sua casa sem ninguém te pedir, assim. Então, manda tudo quanto é informação que vai dar possibilidade da gente avaliar melhor. A conta pode ser num banco online? Pode. Mais uma vez, desde que esteja no seu CPF, tá? Então... só para esclarecer a pergunta da Tainá, que é de novo sobre o CRIAR, Tainá, a gente entende que quem está estudando hoje está dentro de um período de formação, então a gente não considera trabalho ainda, por mais que a bolsa que vocês recebam da prefeitura se chame Bolsa Trabalho. Então, você vai dizer que você não está trabalhando no momento, tá? E o Fábio perguntou se o comprovante de residência pode ser dos últimos 6 meses. Dos últimos 6 meses, sim. Acho que esse é o limite aí de tempo. São 6 meses, tá, gente? Boa. E o Kenneth está curioso para saber quantas pessoas se inscreveram. Durante a live, a gente bateu 100 pessoas inscritas, tá? Mas a gente já teve mais de 1.400 pessoas acessando o formulário. Então, parte da gente entende que se tiver 1.400, pode ser que a gente demore um pouquinho mais para fazer a seleção, mas a gente tem de pessoas inscritas, a gente bateu o número de 100 inscritos. O que é um número bem expressivo para a gente, pensando que ainda tem mais 4 ou 5 dias de inscrição. Então, bora se inscrever. Gente, a gente chegou aqui no final desse Q&A, mas pode ser que por um acaso a gente tenha perdido alguma pergunta. Se você está aí ainda e falou, a minha pergunta não foi respondida, coloca de novo aqui nesse Q&A, aqui embaixo, que a gente vai ler e vai responder. Lu, tem acho que uma coisa que a gente não falou ainda, que aí é com a Raquel. Peraí, primeiro só tem uma pessoa que pergunta se ela participou, ela é editora de mídia audiovisual, faz um curso de operação de câmera, se ela pode enviar, pode. E ela fala, eu tenho 40 anos. Tipo, não tem limite de idade, tá? Isso é super importante. E aí, Raquel, tá perguntando sobre em relação aos 10 mil em formação. Fala que vai ser acordado entre a entidade e o proponente, assim. Mas pode dar alguns exemplos de como pode ser esse acordo? O Lucas pergunta. Sim, isso vai depender bastante do projeto que for selecionado, do perfil até do contemplado ou da contemplada. É uma prática que o Projeto Paradiso tem com outros bolsistas nossos. Então, a pessoa tem esse recurso que a gente pode utilizar em consultoria. Então, eventualmente, se é uma pessoa que gostaria de ter uma especialização maior em roteiro, a gente pode contratar com esse dinheiro um consultor, alguém incrível de roteiro que vai trabalhar com a pessoa em cima desse roteiro.
se é uma pessoa que fez um curta e eventualmente deseja transformar isso num média e num longa, ou quer melhorar a questão de montagem, ou é alguém que tem o desejo de fazer um curso específico numa área tal, é informação da pessoa que pode estar preferencialmente ligado diretamente com o desenvolvimento deste curta ou não. É muito o perfil da pessoa. O Projeto Paradiso, acho que a Josefine falou no começo, a gente foca muito no profissional, na pessoa. Então, vai depender muito do perfil. Tanto por isso que no regulamento e na comunicação a gente não divulga exatamente como vão ser gastos esses 10 mil, porque eles são totalmente customizados para o que a pessoa precisa. Muito bom. Eu acho que tem uma coisa respondendo, se você já mandou uma ideia e quer mudá-la, é possível mudá-la, desde que você avise. Se não avisar, a gente vai considerar como se fosse a inscrição mais recente. E tem aqui 2 perguntas de pessoas que moram na mesma casa que querem fazer propostas diferentes. A questão de ser único é o CPF. Pode ser que tenham 3 pessoas na mesma casa que consigam comprovar essa residência, mas só pode uma inscrição por CPF. Então, podem ter. Se tiver 5 pessoas e as 5 pessoas quiserem mandar ideias diferentes, podem mandar, mesmo que seja o mesmo endereço. Tem o Yogger ou Logger, não sei. Tem um coletivo e vamos produzir cada um da sua casa. Todos os membros do coletivo precisam fazer o vídeo de argumento do projeto? Mais uma vez, por mais que seja um coletivo, precisa de uma pessoa como proponente. Se dentro do vídeo não é obrigatório que todas essas pessoas participem, mas vocês só precisam mandar um vídeo. Não precisa que cada um dos membros mande um vídeo da mesma ideia, tá bom? Então, um vídeo pela ideia, e aí podem ter mais pessoas dentro desse vídeo. Caso eu envie somente argumento, perco pontos em relação a quem mandou o roteiro finalizado, não é sobre perder pontos, assim, né? Pode ser que seja um roteiro finalizado que não responda ou que não esteja, enfim, a gente não consiga compreender qualquer ideia e com o argumento a gente consiga. Não é sobre, tipo, ganhar ou perder pontos. Vocês precisam mandar o material que melhor explique a ideia de vocês. Se é por um roteiro ou se é por um argumento, não tem problema. A gente tem mentores que podem ajudar a construir esse roteiro. Mas se você, falando, a gente conseguir entender qual é a sua ideia e falar, putz, isso faz sentido, a gente quer ver essa visão, pode mandar. Não vai perder ponto se não tiver todos os materiais que a gente sugere de ter. Assim, tá tudo certo. A Marcela está perguntando se a gente pode usar pseudônimos. Para inscrição, não. Tem que ser o seu nome original conectado ao seu CPF. E daí você só pode ter uma inscrição, tá bom? Os nomes artísticos, tem muita gente que tem nome Nomes artísticos você assina depois que você for selecionado. Na assinatura do seu curta, você coloca seu nome artístico, tá? Boa. Enfim. A renda, gente, é pessoal. O tempo mínimo do vídeo de inscrição, o tempo máximo do vídeo de inscrição é 90 segundos. E do curta-metragem que você vai entregar no final, caso você seja selecionado, é de 2 a 6 minutos. Tem uma pergunta muito boa aqui de um participante anônimo. Se mudarem as regras do distanciamento durante a produção do curta, pode mudar alguma regra? Não. A gente está lançando esse curta agora. O regulamento valendo é esse. O desafio criativo é você fazer um curta-metragem sem sair de casa. Deu a louca na quarentena, liberou geral, Deus me livre, porque isso não pode acontecer pela nossa cidade, nem pela nossa população, gente. Mas, caso algo aconteça nesse sentido, você tem que continuar fazendo seu curta-metragem sem sair de casa, tá? Bom, vamos lá. Moro na divisa de São Paulo, mas são 5 casas acima. Seu endereço de residência tem que ser do município de São Paulo. Eu sei que são 5 ruas para lá, 5 para cá, mas tem que ser do município de São Paulo, tá, gente? Tá. Vamos lá. Qual a política de uso de imagens da internet? Raquel, a Kennedy está perguntando se ela poderia daí escolher usar esses 10 mil reais em cursos de línguas. Curso de línguas? Isso. Olha, a gente até pode avaliar, mas teria que ter uma relação direta com o audiovisual. O
Paradiso até hoje não apoiou questão de idiomas. Precisaria entender um pouco se ela tem a ambição de estudar em algum curso específico, qual é o nível do idioma que ela quer fazer, que ela seria entender. A princípio, a minha primeira resposta seria não, a gente preferia focar bem na questão audiovisual, mas eventualmente pode acontecer. Por isso que eu falei lá atrás que é muito de acordo com o perfil da pessoa e do projeto. Não sei se eu te respondi bem. Tem uma pergunta aqui que fala sobre qual é o nome que tem que subir o vídeo de inscrição. Fica à vontade, não tem um padrão, acho que desde que você mande o link para a gente na inscrição e que ele esteja não listado, né? Enfim, isso é super importante, mas o nome do vídeo tanto faz, fiquem à vontade. Pode ser em qualquer formato, contando que sejam 90 segundos, pode ser vlog, pode ser, enfim, várias imagens e tudo mais. Mais uma vez que a laje conta como sendo dentro de casa, só o proponente vai ter acesso à formação, mesmo que faça pelo coletivo. O que a gente está pensando dentro dessas grandes aulas, né, que a gente vai fazer? Os selecionados terão acesso igual vocês estão tendo aqui nessa plataforma, onde pode fazer perguntas, onde pode falar e tudo mais. E a gente também vai liberar essa live no Facebook ao vivo ou no Instagram, enfim. A gente vai abrir em alguma rede social, e a gente vai informar isso, para que às vezes os outros membros do coletivo possam também acompanhar. Mas a gente também entende que os selecionados têm esse benefício de poder ter um contato mais direto com os palestrantes, assim. Uma pessoa anônima aqui fala, pô, quem não tem roteiro perde ponto. Não perde ponto, mas é importante que a gente tenha o maior número de informações, assim. Então, se tiver roteiro, ótimo. Mas se alguém não tem experiência de como fazer um roteiro, mas sabe contar bem essa ideia do jeito que for, também está valendo, tá? Não é tanto sobre pontos. Só lembrando que o curta tem que ter, não 2, porque eu acho que numa menção aqui alguém de nós falou 2 minutos. É de 3 a 6 minutos. Boa. De novo, tá Eu vi uma pergunta, vai ser uma pessoa que vai receber no final de todo o processo, que vai ser contemplado com os R$10.000 de apoio do Projeto Paradiso, da Bolsa do Projeto Paradiso. Alguém perguntou se seriam os 10 finalistas. Não, é um finalista entre todos os 200 para os 10 e para o 1. Eu acho bacana também quem puder entrar no site do Projeto Paradiso, conhecer um pouquinho o que a gente apoia, as nossas bolsas, porque esse contemplado, essa pessoa não vai receber somente os R$10.000, mas ele vai passar a integrar o que a gente chama de Rede de Talentos Paradiso. E existe uma série de atividades, formações, iniciativas que a gente faz para essa pessoa que está no universo do audiovisual. Então, não é só... Essa pessoa vai passar a fazer parte da nossa família para sempre. Então, vai ser muito bacana que ela vai continuar em formação. Boa. A Roberta, não sei se a gente já falou, às vezes alguém está respondendo, a gente está checando as perguntas aqui, mas quando a Roberta fala sobre a autorização de imagens de crianças que estão em serviço de acolhimento e tudo mais, pelo ECA, quem passa a responder é o gerente de serviço, então esse gerente de serviço poderia autorizar. O que a gente também faz um convite é que, pela situação dessas crianças, a gente consiga preservar a identidade delas, assim. Então, que criativamente tenha uma resolução para que a cara delas ou, enfim, a situação não seja estampada. Então, acho que é importante só garantir como cuidado e respeito. Enfim, como você trabalha nesse centro de acolhimento, acho que com certeza isso já está em você, mas às vezes se outras pessoas quiserem abordar essa questão, a gente só pede para que minimamente sejam preservadas, assim. Às vezes pode ser, putz, o seu irmãozinho, a sua irmãzinha, filho, filha, mas se forem crianças que não fazem parte da sua constituição familiar, que a gente tenha um mínimo de cuidado para preservar essa imagem delas. Gente, eu queria falar sobre um ponto que o Breno perguntou, sobre como a gente pode constatar transparência na seleção dos aprovados, né? Então, de novo, a gente tem 3 grandes critérios, sendo os 2 primeiros bastante objetivos.
O primeiro é sobre critérios socioeconômicos, eles estão de acordo com a grande maioria dos editais públicos da cidade, então a gente está olhando para gênero, para raça, para critério socioeconômico, para bairro, e tudo isso vai gerando uma pontuação. O segundo bloco de critérios está ligado à sua trajetória com audiovisual. Então, seu portfólio, quanto você já trabalhou, qual que é que áreas você já trabalhou. Então, quanto mais for a sua caminhada com audiovisual, a gente também está em busca disso para garantir aí a qualidade do resultado final dos projetos. E o terceiro grupo de critérios tem a ver com o seu projeto em si, a originalidade da ideia, a coerência com a temática. E tudo isso vai ser avaliado pelas 3 organizações, Instituto Criar, Projeto Paradiso e SPCine. Cada um dos projetos vai ser visto por pelo menos 2 pessoas ou 3 pessoas. Então, essa diversidade de olhares garante a nossa coerência aí com a seleção dos 200 aprovados, tá bom? E eu acho que da mesma maneira que a gente está aqui aberto a esclarecer essas dúvidas, também a gente tá aberto caso tenha seleção e a pessoa não concordar com a seleção, eu acho que é também da gente conversar sobre, assim, eu acho que a gente gastou muito tempo para tentar para buscar maior número de critérios que traga justiça e pluralidade para essa seleção, assim, mas se caso alguém se sentir lesado também, eu acho que é uma abertura, tem os e-mails e a gente está aqui para também pontuar quais foram as decisões e por que elas foram tomadas, assim. Para isso, é sempre muito relativo, mas que a gente tentou se garantir ao máximo de fazer um processo justo e que traga equidade dessas escolhas. Queridos, são 4h06. A gente já está aqui nessa live há um tempo. Então, a gente vai fazer aí uma última rodada rápida dessas últimas perguntas que chegaram. Mas o e-mail curtaemcasa@institutocriar.org é um e-mail que o Vitor responde diretamente. Caso alguma dúvida ainda não tenha se evidenciado aqui nessa conversa, escreve para ele e vamos fazer uma rodada aí para nos próximos 5 minutos poder encerrar, que acho que todo mundo precisa começar a se inscrever. Afinal, as inscrições só vão até quarta-feira, dia 3. Então, usem esse fim de semana para amadurecer e se inscrever, hein? Tá. Vai lá, Vi. Vamos lá. Não, eu estava vendo, então, essas últimas perguntas. Vamos lá. Meu bairro não está catalogado, não posso me inscrever. Ali é importante, gente, que a gente colocou as subprefeituras. Então, podem ser que tenham bairros que estão dentro dessas subprefeituras. Então, dá uma olhada no Google Maps e vê em que subprefeitura o seu bairro tá cadastrado, né? Ali, enfim, se a gente for para bairros, às vezes tem muitos. Então, a gente foi pelo critério de subprefeitura, que é quando a gente consegue ter o número de IDH. Então, só dá uma olhada a ver em qual bairro você está. O William está perguntando sobre o primo que mora com ele. Você pode gravar com quem estiver dentro da sua casa, não tem problema. Agora, o proponente tem que ser morador, residente de São Paulo. No caso, você, William. Tá. Bom, alguma pessoa anônima fala, bom, quando a gente vai ficar sabendo quem vão ser os contemplados com os 10 mil, a gente tem um processo ainda de datas até a finalização desse curta. O que acontece é que depois também, como a Luciana mencionou lá no começo, que os 10 selecionados, aí por um júri que é especializado, que o Projeto Paradiso está responsável, depois quando a gente escolher, esses 10 selecionados vão ser por um júri popular, que aí todo mundo vai poder votar. Isso vai ser, a gente ainda vai divulgar como vai ser a mecânica dessa votação de júri popular. Dos 200, os 10 mais votados vão ganhar alguns benefícios, e aí depois esses 10 também vão participar de uma mostra especial no Festival Quinofórum. Então, só depois que esses 10 curtas forem exibidos que a gente vai divulgar qual é o melhor curta.
né? Então, como a gente tem uma dependência aí da data da amostra especial, o festival vai acontecer de 20 a 30 de agosto, a gente não consegue precisar, mas vai ser entre esse período, de 20 a 30 de agosto, a gente vai divulgar qual é o escolhido, qual é o melhor filme que vai ter acesso a esse processo de formação no valor de R$10.000. O Lino perguntou aqui no chat, gente, se ele fizer um time-lapse pela rua, as pessoas não forem identificadas, se ela precisa de autorização de uso de imagem. Se a pessoa não aparecer, não precisa de autorização. Tem um esquema que dá para fazer pelo Google Maps, né? Tem algumas pessoas que fazem time-lapse pelo Google Maps, aí acho que tá ok. Acho que o Tobias fala que a Lele, né? Então o Nelson pergunta que a Lele também se inscreveu. Como faz para deixar o vídeo não listado? Lá no site, na parte de perguntas frequentes, tem um passo a passo de como mudar ou como na hora de subir, como deixar ele não listado. Então entra lá na parte de perguntas frequentes que tem esse passo a passo. David pergunta sobre estrangeiros, residentes. Se ele é residente de São Paulo, tiver um endereço comprovante que mora em São Paulo, não tem problema, gente. A Tatiane pergunta se os 10.000 podem ser divididos em vários cursos. Como a Raquel trouxe, a partir do momento que for escolhido, aí vai ser estabelecido, né? Se é em um curso, se são vários cursos, a gente não quer delimitar agora para também não diminuir a potência que pode ser essa formação. Então, quando tiver escolhido, a gente vai sentar com essa pessoa e aí definir com ela como fazer o melhor uso para melhorar ou para aprimorar tanto o realizador quanto o próprio curta. Uma coisa, a gente falou da pessoa que perguntou do time-lapse na rua, né? Se as pessoas não são identificadas, mas a pessoa não deve sair na rua. Então, não vai ter na rua. Não, é só que tem essa... Eu sei que já vi que fazem como... Dá para você pegar as imagens do Google Maps, daquele Street View, e você conseguir fazer um time-lapse com isso daí. É um esquema engraçado e fica interessante. Então, acho que tem essa possibilidade, mas dá para saber bem que foi feito assim. Então, acho que... Mas não é você fazendo o time-lapse. Se você estiver fazendo time-lapse da janela e a pessoa aparecer ali, não precisa da imagem. E aí, como última vez que a gente vai responder essa pergunta nessa live, o vídeo de 90 segundos, que é o vídeo de inscrição, ele pode conter a sua ideia e você também pode se apresentar, né? Você já teve ali uma possibilidade de contar um pouquinho as coisas que você fez e tal, tem uma parte escrita, e se no vídeo você também quiser falar sobre você, tá tudo certo. Você tem 90 segundos em um vídeo para convencer a gente de que você, a sua ideia, enfim, às vezes a sua equipe, o que for, merece e vale a pena ter esse investimento aí de R$3.000. Então, fica livre, o formato é livre, mas tem que contar para a gente qual é essa ideia que você tem. Então, se fosse focar, seria sobre a ideia, mas pode se apresentar. Bom, nós não estamos avaliando os inscritos ainda. A gente está num processo, mas ela está acontecendo, vai começar a acontecer a partir da semana que vem. Mas como também tem esse processo de alguém refazer a sua inscrição, isso ainda não começar. O vídeo de inscrição de 90 segundos terá que ser postado no YouTube como não listado. É esse que precisa ser não listado nesse momento, né? Então, o primeiro que você precisa focar de não listar e mandar é o de 90 segundos, que é a inscrição. Aí o curta finalizado, aí vocês também podem fazer esse processo para mandar para a gente. Mas agora os dois precisam ser não listados. Se tiver normal o de inscrição, óbvio, não vai ser uma exclusão, mas é que a gente pede só para também não ficar aberto. Se caso eu utilizar vídeos urbanos gravados antes da pandemia, posso utilizá-los? Pode, Marcela Bílio pode fazer isso, desde que ele também sirva para contar como é que era antes, né? E não dê a entender que você gravou isso agora, isso é importante. William, no cartão de memória... Oi, Bá.
Rapidinho, é porque só para também depois a gente não ter esse vídeo tão grande, porque a gente também tem uma limitação, porque isso fica na plataforma do Zoom. A Marina, que está aqui ajudando a gente, apoiando ela, que faz, ela baixa isso e depois a gente precisa disponibilizar. Para não ficar um vídeo tão extenso, depois que as pessoas não vão conseguir assistir, estou vendo que a gente já está repetindo aqui algumas perguntas. Então, da gente também se comprometer com todo o volume que veio, que a gente não conseguir responder, a gente pelo menos inserir lá no FAQ. Tá? Perfeito. Boa. Não, eu acho que, enfim, depois alguém do CREAR precisa falar com o William, porque ele deixou o cartão de memória preso no Mac lá no Instituto. E aí eu acho que precisaria entender. William, se você puder mandar um e-mail para o curtaemcasa@institutocriar.org. William, você vai ter que dar seus pulos, querido. Não saia de casa. Esta é a regra. A gente vai se cuidar em primeiro lugar. E eu vou deixar já o meu beijo para a gente encerrar essa live. Acho que as perguntas que a gente não respondeu, a gente põe lá no Q&A, nos perguntas frequentes lá do site do CRIAR. Escrevam para o e-mail curtaemcasa@institutocriar.org. E é muito rápido, gente. Quarta-feira tá aí. Aproveitem para fazer suas inscrições agora no fim de semana. Obrigada para todo mundo que estava aqui. Bom. Gente, muito obrigado. Enfim, só para responder, para ficar super nítido, não precisa fazer um vídeo sobre você. Anônimo que está perguntando, você não precisa fazer um vídeo sobre você. Você precisa fazer um vídeo contando a sua ideia. Tá bom? E com essa informação, eu também me despeço. Agradeço todo mundo que esteve aí com a gente. E mais uma vez deixo aberto curtaemcasa@institutocriar.org. Mandem as suas perguntas por lá, mas também faço o convite, leiam todo o texto de perguntas frequentes, leiam com calma, porque tem muitas perguntas que são feitas e que a resposta já está ali no perguntas frequentes, assim. Então também ajudem a gente, e agradeço aí por toda a curiosidade e interesse de vocês em participar. As ideias que estão vindo, a gente já deu uma olhada, já tem coisa muito boa acontecendo, e a gente espera que cheguem mais e mais e mais. Tá bom? Eu só queria trazer uma coisa rápida, dizer que a gente está na sala virtual aqui da SPCine, que a gente realiza aqui uma série de atividades de formação também, né? Tanto o Paradiso Multiplica com a SPCine, que é um projeto em parceria com o Olga Rabinovich do Projeto Paradiso. Então, a gente vai realizar no mês de junho algumas atividades por aqui. Então, fiquem ligados na página do Projeto Paradiso, da SPCine, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, que a gente vai informando lá tudo que vai acontecer por aqui. Tá bom? Obrigada e valeu. Até a próxima. Boa. Gente, até mais. Obrigado, Marina, pela ajuda. Obrigada a todos. Valeu, gente. Tchau, gente. Eu estou finalizando dizendo que, Bárbara, seu cabelo azul tá de responsa. Gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Esperamos a inscrição de todos. Até mais. Mazinha, pode encerrar e aí depois a gente vê aqui como faz para entregar os relatórios. Tchau, pessoal. Obrigada. Um beijo. Beijo, Bá. Já mando o vídeo. Obrigada, amor.